Bom, na aula passada nós conseguimos explorar uma vulnerabilidade aí de risco crítico, né, onde a gente conseguiu fazer o dump de informações sensíveis da base de dados da aplicação do e-commerce da Dexstore. E nessa aula nós iremos falar sobre pós-exploração, né? O que você faz depois que você obtém dados de uma vulnerabilidade? Como que você consegue ir mais além, ir mais a fundo nesses testes aqui, ok? Vamos lá então. Bom, antes da gente prosseguir, só vou mostrar aqui que eu já cadastrei aqui no DNGP a vulnerabilidade SQL Injection, né? Então eu coloquei aqui todas as evidências, os detalhes e a prova de conceito, né? Com o passo a passo, o que foi feito para identificar o problema, depois as informações que a gente conseguiu ter acesso e por fim as recomendações. No caso de um SQL Injection, como a injeção ocorre, por exemplo, nesse parâmetro aqui do prod, é importante a gente passar isso, mas também validar essa vulnerabilidade em outros possíveis parâmetros que a aplicação tenha. E também na hora de reportar isso para o cliente, já falar para o desenvolvedor aproveitar que já vai fazer a revisão de código nessa parte aqui, né, que já vai corrigir o código para sanitizar essa entrada, para ele já fazer isso em todos os outros pontos que tem na aplicação. Porque da mesma forma que você encontrou aqui, pode ser que ele cometeu esse erro em outros pontos da aplicação. Então, já que já vai mexer, é melhor já aplicar o tratamento, a sanitização do código em todas as entradas ali de código. Assim você evita e garante que a aplicação vai ficar mais segura. É legal também a gente colocar algumas recomendações, né, uns links de referências. Normalmente eu uso muito o OWASP. Então, por exemplo, um SQL Injection, você digita aí OWASP SQL Injection Prevention, por exemplo, ou Mitigation. E aí você já vai encontrar provavelmente alguma página da OWASP que já tem, ó, por exemplo, essa daqui é para mitigação de SQL Injection. Então aqui já tem basicamente um manual, né, de todas as boas práticas para corrigir SQL Injection. Então eu sempre coloco referências para que, se o cliente precisar dessas referências, ele já saiba onde encontrá-las para conseguir corrigir o código também, ok? E sempre recomendo, no caso de aplicação web, ter um Web Application File, né? Não colocar só o Web Application File e aí barra o ataque e falar, tá perfeito. Tem que corrigir no código também. Então, uma camada adicional de segurança, né? Não confiar só, implementamos um WAF aqui e beleza, não precisa corrigir o código. Não, porque o WAF pode ser bypassado, pode ser burlado e aí você continua vulnerável. Então, é muito importante corrigir no código e ainda implementar um Web Application File para garantir uma camada de segurança a mais, ok? Bom, vamos continuar então onde a gente parou aqui na nossa aula, né? Então, na aula passada a gente conseguiu aqui algumas informações da base de dados antiga, por exemplo, né? Vou retomar isso. Ó, então temos aqui algumas credenciais de acesso que a gente obteve na base de dados que estava com o nome de old, tá? Isso aqui é bacana porque pode ser assim que não seja útil um primeiro momento, mas se você tem uma base de dados com possíveis senhas, você pode tentar se autenticar aqui nessas credenciais, ou por exemplo o ADM aqui, ele tem um padrão de senha. Você pode se basear nesse padrão de senha para construir novas senhas ou uma lista com senhas parecidas ou similares para tentar quebrar a senha atual se você não conseguir descobrir ela, por exemplo. Então aqui, por exemplo, tem ADM 19 ADM. Às vezes esse 19 poderia ser o ano. Então a gente poderia tentar aqui 21, 22, 23, enfim, outros anos, né, ou outras sequências aqui e às vezes acabar descobrindo a senha por conta dessa variação, ok? Esse é um detalhe. E na outra base que a gente tem aqui, que é a base mais nova, vamos ver também o que a gente tinha encontrado. A gente encontrou o usuário Dexstore e encontrou a senha, só que a senha está dessa forma aqui. A senha não é isso, tá? Nesse caso aqui, a senha ela é um hash, né? Ela foi armazenada dessa forma aqui. Então, como que funciona isso normalmente, né? Então, o usuário vai lá na página de login, digita a senha dele, a aplicação vai aplicar o algoritmo, ali, o mecanismo para calcular um hash dessa senha, então vai transformar aquela senha em um dado como esse aqui, assim, né? Só que é um dado único. E aí ele vai comparar isso na base de dados. Então, aqui o que a gente está tendo acesso aqui é direto na base de dados. Então, na base de dados foi armazenado como hash, né? Então, a senha não é exatamente essa. Isso aqui é um hash da senha. E a aplicação calcula isso e compara com a base de dados. Se tiver correto, prossegue com o login. Se tiver incorreto, retorna a mensagem de login e senha inválido, ok? Como que a gente pode descobrir um hash desse?
né? Como que a gente pode descobrir qual seria essa senha aqui, né? No primeiro exemplo aqui, a gente tinha a senha que a gente chama de texto em claro, né? Então a senha já está direto aqui, ela não está com hash. Já no banco de dados mais novo, a gente vê que a senha está com hash, né? Então foi aplicado já um armazenamento aí um pouco mais seguro do que o anterior, né? Mas ainda assim é vulnerável, a gente consegue descobrir essa senha, por exemplo. A primeira coisa que a gente precisa fazer neste caso aqui é descobrir qual é o tipo de hash que foi utilizado aqui, se é um MD5, se é um SHA-1, enfim, alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque aí depois a gente pode pegar uma ferramenta ou construir um script ou aplicar uma lógica que é o seguinte: você pega as senhas, uma lista de palavras com senhas, aplica esse mesmo algoritmo, por exemplo, MD5, e compara se você consegue, se algum é igual a esse que você está testando. Se algum for igual a esse, você sabe qual é a senha, porque ela já estava na sua lista de palavras. Então, é basicamente assim que a gente quebra e descobre senhas, mesmo que elas estejam com hash, tá? Só para vocês entenderem um pouco melhor, ó, se eu fizer, por exemplo, um echo aqui, dsec, ok? E vou aplicar aqui um MD5, ó, MD5 sum. Então, dsec, a palavra dsec, vamos supor que a senha fosse dsec. Vai virar isso daqui, certo? Então, quando eu digito dsec no sistema da Dextor aqui, a aplicação vai aplicar, por exemplo, um MD5, vai gerar isso daqui, né? Vai transformar nessa string aqui, ok? Nesse hash, e vai vir aqui no banco de dados e comparar. Olha, esse hash começa com 5A aqui, termina com 90? Não termina, então a senha não é essa. Agora, se eu colocar exatamente a senha correta, ele vai gerar um hash exatamente igual a esse. E aí a aplicação vai vir aqui e vai falar, opa, combina. Então ele vai proceder com o login e você descobriu a senha. É basicamente assim que funciona. E aí existem N ferramentas que a gente pode utilizar para descobrir senhas, né? Para automatizar esse processo aqui, para que ele aplique um determinado algoritmo, um determinado tipo de hash numa lista de palavras que você informar e tente descobrir a senha. Então a gente pode usar aqui, por exemplo, o Hashcat, é uma ferramenta boa para fazer isso, uma das melhores que tem. O John the Ripper, né? Também é uma ferramenta boa para isso. E tem também os sites online, né? Que existem vários sites, banco de dados aí com trilhões de senhas, tá? E essas senhas você consegue... Eles já armazenam as senhas com o hash lá. Então você pode jogar só o hash e ele traz se ele encontrou a senha ou não. Então nesse caso aqui, o primeiro passo que a gente precisa fazer é pegar o hash que a gente descobriu aqui na Dextor e ver qual tipo de hash que é. Então a gente pode usar uma ferramenta chamada Hash Identifier, ó, e ela vai tentar descobrir que tipo de hash é esse. Ó. Então, ao fazer isso, a ferramenta fala, olha, é possível que esse hash seja um MD5. Então beleza, a gente já sabe que é um MD5. A gente pode tentar realizar ataques carregando uma lista de palavras, aplicando o MD5 e vendo se alguma vai bater com esse hash aqui para a gente poder descobrir a senha. E aí a gente poderia usar aí depois, como eu disse, o John ou o Hashcat, tá? São ferramentas. Então, por exemplo, aqui no Hashcat, ó, vou colocar aqui um Hashcat -h, só para mostrar a quantidade que a gente tem. Ó. Isso aqui são quantidade de algoritmos que podem existir, né, de criptografia, ó, SHA-1, SHA-512, MD5 de diversas formas, que a gente pode utilizar com o Hashcat para tentar descobrir senhas, ok? Mas existe um truquezinho aí que a gente faz mais rápido mesmo, para você evitar perder tempo de ficar rodando ferramenta, esperando. A primeira coisa que normalmente você pode fazer é jogar no Google. Por quê? Se você jogar no Google e algum desses sites que já armazenam hashes com senhas tiver essa resposta, tiver esse hash calculado já, ele já vai te trazer a resposta de cara. E aí você nem perde tempo quebrando. Ó. E é o que acontece nesse caso aqui. Ó. Notem que a gente jogou aqui, ele já tem e já traz aqui um resultado pra gente. Ó, Dextor, escrito com letra e número. Ó, D3C5T0R3. Então ele já fala, olha, esse hash equivale a exatamente isso. A gente até pode validar essa informação aqui também, mas eu já vou jogar ela aqui. Ah, Ricardo, mas e se você tivesse feito isso e não tivesse funcionado? Aí sim a gente utilizar o Hashcat ou o John, carregando uma word list bem grande, com uma lista de palavras aí com milhões de palavras, né, de senhas, e aplicando isso automaticamente com essa ferramenta para ver se ela quebra, ok? Bom, vamos ver então se é exatamente isso que eu falei, né? Eu vou pegar aqui, por exemplo, ó, vou repetir isso daqui, ó, dsec, e agora eu vou fazer exatamente como ele colocou aqui, ó. Dec
store escrito com letra e número. Vamos ver o que ele vai retornar aqui pra gente. E olha aqui, ó, 0B, 0D, 0B, 0D, 14A, termina com 14A. Viram? Então assim, exatamente, se você tem exatamente a mesma palavra e aplicou o algoritmo, ele vai sempre trazer o mesmo resultado. Se eu mudar um caractere aqui, ele muda completamente esse hash. Por isso que a gente consegue descobrir isso através dessa técnica, ok? Então a gente já sabe agora a senha de Dextor, né? Então o usuário é Dextor e a senha é escrito dessa forma aqui. E a gente pode validar essa informação agora no sistema da Dextor. Então eu volto aqui para Dextor. Vou entrar aqui no sysadm, que era o sistema de administração web, ok? E aí eu posso colocar aqui, ó, Dextor e coloco essa senha. Vamos ver se loga. Perfeito, logou. Estamos dentro agora do painel administrativo do e-commerce. Olha que legal. Então, assim, por isso que é importante a gente fazer todo esse trabalho de mapeamento desde o começo, desde as partes mais triviais, porque se a gente não tem essa informação, na hora que a gente chega nesse ponto, a gente tem que caçar onde será que a gente utiliza essas credenciais. Quando você já mapeou essas informações todas, você já tem, você já vai direto ao ponto ali, porque você já conhece um pouco mais do sistema que você está testando. E uma vez que a gente está dentro do painel administrativo aqui, a gente pode ver as compras dos clientes, a gente pode ver os produtos que a gente tem aqui, a gente pode ver e gerenciar isso, deletar, adicionar, enfim, ver todos os dados de clientes, fornecedores, promoções cadastradas, ó, códigos de cupons, e aí você já teria cupons aqui, validade, poderia criar um cupom aqui para adicionar um desconto 100% e aí você compra o produto de graça, porque agora você já tem acesso administrativo a esse sistema. Aqueles banners, ó, que ele aparece, os banners laterais, os banners do topo, o rotativo, tudo isso que ele aparece ali, a gente consegue controlar aqui, alterar, enfim. Então, nesse momento aqui, a gente conseguiu acesso administrativo ao sistema, né? Então, digamos assim que aqui é game over, né? Porque a gente já conseguiu o risco máximo que a gente tem nesse servidor. O máximo ainda não, porque a gente não tem acesso ao servidor, mas a gente já pode ir para tentar esse acesso na próxima aula ali. Vamos ver só mais um detalhe, ó. O próximo passo, depois que você se autentica, é começar a entender o que a gente tem de recurso aqui, porque aqui pode ter vulnerabilidades também. Então você já pode começar a caçar por vulnerabilidades dentro do painel administrativo também. E aqui a gente vê, por exemplo, que ele tem aqui uma nota fiscal, ó, download de contrato. E se a gente clica aqui, ele traz essa parte aqui que a gente pode fazer um upload e tem aqui um download. E olha que interessante, quando a gente clica aqui, quando a gente para o mouse em cima de download, a gente vê aqui qual é a URL que ele está chamando. Ó. Vou copiar essa URL que ele faria o download, ok? Só para a gente ver como que ela é essa URL. E olha que interessante. Qual que é essa URL? Ó, download file igual. E aí ele traz aqui o contrato. Ou seja, aquela vulnerabilidade que a gente encontrou na parte ali de mapeamento, que a gente encontrou o download, que a gente conseguiu descobrir esse caminho aqui e até encontrou uma vulnerabilidade aqui, na verdade era um recurso real da aplicação quando você está logado no painel administrativo, né, onde você faz o upload de notas fiscais, de XML, ó, e aí você consegue fazer o download dos contratos ou desses arquivos, né? Então ele fica neste local aqui. E olha que interessante, isso significa que a gente tem um outro problema aqui de segurança, porque a gente conseguiu acessar e manipular esse local aqui, mesmo sem estar autenticado nessa área aqui. O correto seria que a gente só conseguisse ter acesso a esse recurso aqui do download, enfim, logado como administrador, correto? A gente conseguiu fazer isso sem ter nenhum tipo de autenticação, antes mesmo de descobrir o SQL Injection. Então aqui a gente também já tem um problema de autorização. Então a gente pode cadastrar também mais uma vulnerabilidade de autorização, porque a gente conseguiu achar, acessar isso e encontrar essa informação aqui sem estar logado como administrador, ok? Vou só copiar esse link aqui também para a gente deixar ele salvo aqui. E na próxima aula a gente continua. Até mais!